Gente, boníssima tarde, noite, madrugada, manhã. Estamos aí fazendo um sync-up especial de sinergização com Pedro Teixeira da Keynote Studios, já olhando, tendo como horizonte o ano novo, né, 2024. E a ideia hoje desse sync-up é a gente levantar algumas bolas, não todas, porque a gente está com um espaço curto, mas aquelas bolas mais essenciais, digamos assim, digamos assim, relevantes, né, em tudo que diz respeito à Keynote e o envolvimento da Keynote na cocriação do RE como protocolo cultural. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso, e nós vamos olhar algumas coisinhas que estão no horizonte, e especialmente o RE Mapeamento Crítico, né, da Keynote, que obviamente a gente vai começar de fato a acertar a mão agora para o início, né, de 2024. E vamos direto ao assunto, vamos começando aí por fazer um check-in para saber do Pedro como é que ele está chegando, como é que está o espírito, e vamos nessa, querido, vamos embora. E aí, Vini, boa tarde, pessoal que estiver vendo em algum momento aí no espaço-tempo. Chegou animado, estamos finalizando o ano de 2023, aí, chegando Natal, Ano Novo, encerramento de ciclos, né? Preparando para os próximos. E muita coisa boa acontecendo, uma de reflexão, assim, de o que avançou, o que precisa avançar, quais são, né, as coisas que a gente vai se dedicar no próximo ano e tudo mais. Então, período bom, período importante, interessante. E é isso, bastante coisa para vir aí, 2024. Tá recheado. Então vamos lá, vamos cair direto na nossa exploração aqui, nesse sync-up especial, né? Então, querido, vamos lá. Até onde eu sei, você me corrija, eu vou dar como eu gosto de fazer, eu vou fazer um pequeno contexto, uma pequena contextualização, e aí você vai me dar um feedback do que se esse contexto ele está batendo com o que você percebe como realidade, né? E que aí a gente vai começar a bater uma bola entre eu e você aqui nesse sentido. Então, o contexto é o seguinte: você praticamente, Pedro, desde o início da co-inicialização do RE como protocolo cultural Web3 gerativo, né? Quando você chegou, nós estávamos já fazendo, praticamente começando a fazer as primeiras provas de conceito do RE, né? Viabilizando encontros, gerando piscinas comuns de recursos compartilhados para viabilizar encontros, especialmente lá em São Tomé das Letras. Que, aliás, você foi junto comigo, com a Vânia, né? Você pegou aí uma mobilidade P2P abundante comigo e ela, nós fomos lá para São Tomé das Letras. Você viu que a gente fez todo um circuito lá, toda uma conversa com comércio, pessoas, com agrofloresteiros. A gente achava naquele momento, a gente estava sentindo que naquele momento que uma forma de pensar, né, de prototipar o RE como protocolo cultural, seria já fazendo uma ligação da hiperlocalidade com a biorregionalidade para conversar com a planetariedade através de uma dinâmica de encontros ou de experiências a partir de uma agrofloresta especificamente, que é a agrofloresta da Terra Viva, né? Que, na ocasião, um dos agrofloresteiros estava disponibilizando, né, para a gente poder fazer essa experiência. Aliás, nós ficamos abundantemente hospedados lá, inclusive no terreno dele, certo? Nós fomos abundantemente lá. De lá para cá, muitos rios, muitas águas, muita coisa aconteceu. Uma das coisas que a gente foi percebendo é que essa ligação URL-IRL, ela parece fácil, mas ela não é. Ela é altamente desafiadora. Ela é altamente desafiadora. E isso é um dos vetores de desafios da Keynote Studios, por exemplo. Se você pegar o Play for Plant, né? Esse é um dos desafios. E esse é um desafio do RE com o protocolo cultural. Então, esse é o primeiro ponto que a gente vai conversar um pouquinho aí. A gente foi percebendo isso. A segunda coisa que a gente foi percebendo é que a gente tentou usar o Discord, olha que loucura, a gente tentou usar o Discord como forma de fazer o meio de campo,
né? Para, digamos, gerenciar da vida, co-criar as piscinas. Deu certo até um determinado ponto, porque o Discord, definitivamente, com toda a configuração possível que é possível de fazer no Discord, ele não contempla essa forma complexa, aberta, digamos assim, não centrada numa pessoa, né? Não centralizada numa pessoa ou num grupo de pessoas, ou que aquelas que detêm, digamos assim, algum papel, né? Para poder fazer essa dinâmica. Pode ser que a gente encontre alguma forma futuramente, mas certamente naquele momento, naquele segundo momento das nossas explorações, depois de a gente ter feito alguns encontros, né? A gente usou o Discord para fazer um primeiro evento, um evento grande, junto com a comunidade Web3 do Rio Crypto Hub, aqui do Rio, que foi o Primavera Regenerativa, que até hoje é o maior evento que eles produziram lá. Deu quase 500 pessoas, né? A gente gerou uma piscina comum, usamos o Discord como framework, não foi das melhores experiências, mas, caramba, quantas pessoas chegaram junto? Quanto que não foi disponibilizado de recursos, né? Inclusive vindo de fora, vindo de fora que eu digo, vindo de outros ecossistemas que estavam sabendo dessa experiência que a gente estava fazendo, né? A gente estava fazendo essa prova de conceito, foi Primavera Gerativa. Nesse caso, o que a gente tira de aprendizado dessa experiência, né? Foi a influência, a proposta do Rerê, embora não tivesse apropriada por todo mundo que chegou junto, ela foi apropriada pelo Rio Crypto Hub, pelo menos aquelas principais pessoas do Rio Crypto Hub que estavam, né, dando vida a essa proposta. Então, foram essas pessoas, olha só que interessante, foram essas pessoas se apropriando da proposta e indicando que o Discord do Rerê de então era um lugar de coordenação para disponibilização de tudo, é que aconteceu. Ou seja, o que eu quero dizer? Vieram quase 500 pessoas? Vieram. Geramos piscinas comuns para várias atividades? Geramos. Gerou uma piscina comum com recursos de mobilidade, logística, fiduciário, cripto? Gerou. Mas muito em cima da credibilidade da própria proposta de valor do Rio Crypto Hub. Ou seja, eu quero dizer, aconteceu da forma como aconteceu, mas foi em cima da credibilidade de quem estava, né, ali na frente da proposta do Rio Crypto Hub fazendo esses eventos mensais, correto? Então, assim, a percepção do valor que o Rerê agregou para isso foi ainda, olha só que interessante, foi pequena. Foi pequena. Ou seja, não foi muito grande, porque se tivesse sido, as pessoas teriam, obviamente, procurado saber mais da proposta, não é isso? Teriam procurado saber de que forma a proposta do Rerê com o protocolo cultural vem sendo criado e dava por diante. Mas isso serviu de trampolim para a gente questionar uma série de coisas, né, na dinâmica de cocriação do Rerê, né? E, ao mesmo tempo, serviu de trampolim para a gente começar a fazer uma dinâmica de acolhimento mais efetiva, né? Ou seja, em vez de a gente ficar só falando dos paradigmas de consubstanciam Rerê e de algumas provas de conceito que a gente estava implementando, a gente começou a querer usar. Usar não, inclusive esse protocolo ele pode servir para você poder gerar a piscina comum do seu projeto. A gente começou a falar a partir daí, né? Mas as nossas primeiras experiências, as nossas experiências seguintes, ainda foram na relação URL e IRL, ainda na relação da gente, daí sim, a gente coproduzir, co-criar, coproduzir, co-realizar o primeiro evento, né, do Rerê, né? Literalmente, como o último side event, como você foi uma das pessoas que mais chegou junto nesse sentido, né, que foi a Feijoada Safa, né, no Museu da República, como último side event do Ethereum Rio, certo? Agora, por que eu estou contando toda essa história? Porque você carrega com você, Pedro, a história da parada. Você carrega a dinâmica, você sente, você próprio, mais do que ninguém, tanto quanto eu, você pode sentir a evolução da proposta de valor do Rerê ao longo do tempo, porque você está aí praticamente desde o início, né? Então, você foi ativo, foi chegando. E eu sei o quanto isso foi muito pouco
passado, ou transmitido, ou percebido pelas outras pessoas que cocriam a Keynote Studios, né? Talvez a pessoa mais próxima depois de você, obviamente, é o Tomás, mas o que eu quero dizer é que não se deu tempo para a gente poder fazer esse exercício. Quer dizer, essas pessoas poderiam ter um entendimento de que está falando de uma exploração de longo prazo, que já teve, entendeu? Vários marcozinhos cocriativos, etc., que continua tendo, como você sabe. Em suma, então, assim, fiz esse preâmbulo, esse contexto, para dizer o seguinte: quais os desafios que você enxerga, né, olhando para 2024, da relação, não do Pedro, que o Pedro está super, mais do que profundamente envolvido na cocriação do Rerê, mas da Keynote Studios como projeto, no envolvimento, com o envolvimento do Rerê. A gente sabe que a senha para isso é o Rerê mapeamento crítico. Né? Essa é a senha das pessoas chegarem, correto? Mas como é que você percebe, para além do Rerê mapeamento crítico, o que mais você enxerga como sendo importante ou significativo para que as pessoas que estão co-criando a Keynote consigam perceber que o que a gente está criando aqui juntos, né, é alguma coisa realmente disruptiva e que vai beneficiar todo mundo, né, que está vibrando nessa frequência. Na frequência da regeneração profunda, na frequência dessa emergente Web3 gerativa, enfim, ainda vai por diante. Fica à vontade, querido. Bom, Vini, acho que eu diria que, sendo objetivo, assim, o que permitiria essa maior conexão talvez fossem iniciativas em conjunto, coisas que entrelaçassem, né, tanto Note quanto protocolo RE como um todo. Eu falo mais iniciativas no sentido prático mesmo, assim, uma coisa como a gente traz uma visão mais filosófica e acolhedora e um pouco rizomática também, no sentido de a gente vai se entrelaçando de uma forma não tão coordenada como um empreendimento, digamos assim. Eu sinto que ações de maior conexão, talvez iniciativas, né, fossem algo que conseguisse gerar essa ponte maior. Mas aí, só para, antes da gente avançar, eu mandei agora o link para o Tomás, ele pediu aqui para poder entrar, não sei se ele vai solicitar em breve aí para entrar no papo com a gente, tá? Mas só, talvez ele já, acho que ele já está esperando aí para entrar. Ah, não, calma, mandei para ele o da Web3 Dev, calma aí. Mandei o linkzinho errado, 2 segundos. Tchum, tchum, tchum. Mandei aqui o link certinho para ele. Bom, eu vejo isso, assim, de fato, Vini, você mencionou, né, da minha proximidade com o Rerê, tem uma história aí sendo construída, né, e durante esse tempo, de certa forma, eu fiz algumas conexões, então, na Feijoada Safra, a gente fez a artezinha da vovó para poder fazer justamente a imagem da NFT ali. Chegamos a ter um tipo de conexão nesse sentido com com a NFT num propósito de viabilidade financeira do projeto, assim, também, né, com uma perspectiva de financiamento coletivo via Web3, foi um caminho que a gente seguiu, assim, a gente olhou por isso também, mas, de fato, eu vejo que, na minha experiência, né, a coisa foi se desdobrando, foi evoluindo, então, tiveram pontos relacionais muito interessantes, como quando eu e Tomás fomos também lá conhecer o Diogo e o Atos em Lima Duarte, e aí a gente teve a oportunidade de pegar as sementes e fazer essa troca, né? Isso foi muito bacana, porque, na verdade, a Note, ela é um estúdio, mas ela é composta de duas faces que se conectam com o Rerê em si também, porque tem a dimensão game da Note, mas tem a dimensão também que eu trago muito forte, que é
estar localizado num ponto de agrofloresta, né? Que é em Paraíba do Sul, em Confidência, lugar onde tem o único museu de Tiradentes, que fica aí a menos de 2 horas do Rio de Janeiro, né? Que é onde estou fazendo justamente agrofloresta e vejo toda essa conexão no sentido de que existe necessidade de um lugar físico, um ponto de contato, possa servir como um laboratório, né, para entrelaçamentos e tecnologias e relacionamentos. Então, a proposta da Note, ela passa justamente por essa conexão entre diversão, tecnologia, mas também como que a gente faz isso num lugar físico e real, como é que a gente transforma tudo isso realmente numa agrofloresta e viabiliza essa existência. E eu vejo que esse relacionamento com o Rerê, ele empodera muito nesse sentido, né? Porque tem muitos outros projetos ligados justamente a essa mesma proposta, ligados ao físico também, o pé na terra, né? E isso agrega muito valor justamente a essa perspectiva de que tem que ser feito algo que vai impactar o mundo real, assim, né? Então, a proposta de valor da Naut, ela passa por essa visão de que o game é um grande canal de comunicação, mas que ele vai impactar, na verdade, o mundo real. É isso que a gente quer, que aconteça, no final das contas, né? Então, eu vejo o Rerê sendo justamente esse entrelaçamento nisso tudo. Enfim, aí a questão das piscinas é muito interessante porque eu já fui beneficiado, né, pela piscina, no sentido de receber um auxílio financeiro para poder ir para um evento onde a Note teria algum tipo de visibilidade. Então, isso foi muito interessante também. E existe esse, essa busca por entender que tipos de recursos justamente a gente pode estar entrelaçando, né? Então, eu mesmo já dei suporte também para outras pessoas do grupo. A gente faz doação pela carteira da Norte, né, para rodadas de financiamento coletivo, mas também a gente tem outras iniciativas, como a próprio financiamento coletivo pelo Apoia-se, que a Norte está fazendo. Então, nesse sentido, eu vejo que existe a possibilidade de criação de mais trocas, inclusive de recursos entre nós, mas exige estabelecimento de algumas coisas pontuais que vão justamente estabelecer conexões, estabelecer mais relacionamentos, inclusive de confiança mútua mesmo, que levem justamente ao aprofundamento da troca, como eu posso dizer, mais no dia a dia, semana a semana, né? Então, acho que existe esse ponto de contato, assim. E aí, até uma das coisas que eu trouxe para a Norte, e a gente conversou, e aí quer entender em conjunto, né, que é como que a gente consegue justamente viabilizar um tipo de piscina comum de recursos, onde que a gente tem ali uma coisa mais estruturada sobre como é que a gente consegue prover recursos, como é que a gente consegue fazer trocas de recursos. É algo que a gente conversou na semana passada, é algo que a gente precisa explorar mais, inclusive, mas tem algumas propostas. Mas eu vou deixar também o Tomás falar um pouquinho aí, que ele chegou. Eu estava soltando o verbo, mas fala aí, cara, como é que tá chegando aí no meio E aí, disso tudo? galera, chegando aí, final de ano, a gente já tá no. Não dá para parar, assim, né? Já tá no embalo. Mas me dá só um contexto, assim, do que vocês estão falando, assim, eu consegui pegar pela sua fala, mas qual o momento que a gente está aí do processo de mapeamento e tal, né? A proposta hoje aqui, pelo tempo pequeno que nós temos, porque às 5 horas vai ter o último SINCAP de remapeamento da Web 3 Dev, né, que vai demorar aí 1 hora e meia, 2. Vocês estão convidados, inclusive, se puderem chegar, se puderem, né, chegar junto. A gente fazer um SINCAP especial de sinergização, já olhando para 2024, né, e olhando de forma crítica, de forma positiva, de forma crítica, de que forma a gente pode aumentar a superfície de contato, proximidade, né, de tangibilidade da dinâmica de cocriação da Quinote com a dinâmica de cocriação do Rerê com o protocolo cultural. Por quê? Porque é evidente a afinidade e a sinergia do protocolo junto com o projeto, né? E o Pedro, nesse tempo todo, vem sendo
a pessoa, literalmente, não só independente de Knot, ele vem sendo um dos co-inicializadores e co-criadores mais ativos, né, do Rerê, desde praticamente sua nascença. A gente estava conversando sobre isso, eu fiz uma pequena contextualização, entendeu, Tomás? E aí ele Uhum, discorreu o que você ouviu aí. Aliás, perfeito. eu tenho até coisas para comentar em cima, Pedro, mas tô louco para ouvir você aí, Tomás, fazer seu check-in e você fazer sua apreciação também. Fica à vontade, Pedro. Legal. É, então, assim, eu não vou repetir o que o Pedro falou, eu acho que eu vou talvez dar uma outra camada, assim, que eu acho que é interessante e o que faz, vamos dizer assim, esse entrelaçamento entre a Note e a RR fazer mais sentido, pelo menos para mim, que também faço parte aqui mais da Note, mas também da RR. É, é, obviamente, assim, é importante ter um entendimento sobre a indústria de jogos, né, como ela funciona. E um dos aspectos mais difíceis, pelo menos para a gente da Note, como um estúdio independente, que está criando esse projeto a partir de pessoas que não têm, vamos dizer assim, uma remuneração para tocar a produção do jogo, mas que estão contribuindo com as suas expertise, habilidades de programador, UX, tudo que precisa para fazer um jogo, né? E a gente está fazendo isso de forma colaborativa. E a própria estrutura do Rerê para a gente é muito valiosa nesse sentido, porque a gente aprende a fazer essas coisas de forma colaborativa também, compartilhando recursos, a própria lógica, né, da escassez, da abundância. Então, a gente tenta usar isso em grande medida na Note, como um estúdio independente de jogos, porque a gente sabe que o grande gargalo para a gente que quer produzir jogos aqui no Brasil, principalmente, que é uma dificuldade dos grandes e dos médios e dos pequenos, que é conseguir, assim, primeira camada é conseguir o financiamento, mas a segunda camada, né, é conseguir que as pessoas se comprometam com o projeto e consigam tocar o projeto num cenário de produção independente de jogo, que é o nosso cenário agora atual, né? Então, a gente não tem um investimento externo, a gente não tem vamos dizer assim, uma linha de crédito para a gente conseguir investir efetivamente lá. Então, o que a gente faz é justamente na Note, né, uma rede colaborativa de pessoas que doam o seu tempo e conseguem tocar o projeto a partir disso. E aí que vem vamos dizer assim, o interesse e a razão de se associar cada vez mais com o Rerê, justamente porque a gente consegue reproduzir, de certa forma, ou continuar esse modelo que a gente tem na Note de conseguir tocar o projeto, fazer o self-publishing que a gente chama, né? Ou seja, publicar o primeiro jogo independentemente, sem um investimento externo, porque a gente sabe que é muito difícil assim no Brasil a gente conseguir chegar no momento que um investidor externo vai conseguir efetivamente colocar ali, vai querer colocar uma grana. E não tem o Brasil querendo, é muito difícil ter um investimento interno, um investidor dentro do Brasil para jogos atualmente, né? A gente tem um cenário meio desértico nesse sentido nacionalmente. E é isso, o caminho que a gente está tomando, pelo menos na Norte, é um caminho bem de guerrilha, vamos dizer assim, de ganhando essas posições e tentando unir o potencial produtivo da questão dos jogos, como o Pedro falou, de tentar aliar esse potencial enorme que a gente tem do público, né, de jogos, mas com essa produção independente de fazer um jogo regenerativo a partir de recursos, querendo ou não, escassos, né? Então, por isso que essa associação é muito importante, porque ela consegue ampliar esse horizonte, dá para a gente a oportunidade de fazer o que a gente precisa, que é tocar o jogo, chegar lá e alcançar um maior número de pessoas para ajudar a gente, ajudar o jogo a rodar e plantar árvore e tudo mais, e fortalecer justamente essa rede de parcerias, que é o que o jogo depende. Não sei se o Pedro falou isso, mas quando a gente estava concebendo o jogo, né, a gente estava imaginando o escopo de plantar árvore e começando a perceber as implicações que isso poderia ter numa Web3, né, seja a partir do token, dos NFTs e tudo mais, a gente viu que a gente precisaria efetivamente de parceiros, que a gente não conseguiria fazer tudo sozinho. E aí esse momento chega também de justamente fazer essas parcerias e conectar esses pontos que a Nath precisa para continuar andando, né? Para a gente efetivamente chegar lá, né? Mas acho que é isso, assim, a minha contribuição é mais nesse sentido, né? Claro que assino embaixo ali do que o Pedro falou antes. Pô, bacana. Vamos lá. Vamos por partes, como dizia Jack, né? Vamos por partes.
Primeiro eu vou dar um feedback para o Pedro aí. Então, Pedro, querido, o que eu acho muito interessante é o seguinte: existem algumas palavras que são altamente conhecidas, mas a prática dessas palavras, desses termos, é altamente desconhecida. Então, por exemplo, as pessoas falam de autonomia, mas elas não sabem o que é autonomia. Quer dizer, elas acham que sabem, mas elas não praticam a autonomia. As pessoas falam de colaboração, mas não sabem o que é colaboração. Então, se a gente for pegar alguns termos que são altamente conhecidos, você vai ver que na prática as pessoas não sabem. Por exemplo, a gente fala de independência como se independência fosse a mesma coisa que autonomia, e não é. São coisas completamente distintas. E o termo independência está muito mais capturado por instituições e corporações do que propriamente por pessoas. Embora todo mundo, estou lutando aí para ser independente. Ninguém, nenhuma forma de vida é independente. Ela é totalmente interdependente, ou seja, nós somos totalmente interdependentes. A gente interdepende de tudo para a gente poder existir. Interdependemos da nossa flora bacteriana no intestino para a gente poder digerir os alimentos, senão a gente não digeriria os alimentos. A gente tem uma total e ampla interdependência em tudo que a gente vive. Então, essa é uma das dimensões, né, desafiadoras do RE como protocolo cultural, que não é uma questão de explicar, não é uma questão de ter conteúdo, não é uma questão de ter referências. Isso também ajuda, mas não é essa a questão. A questão é as pessoas estarem suficientemente curiosas, abertas, para elas poderem experienciar o que é uma dinâmica efetivamente colaborativa na prática. O que é o exercício dessa autonomia, respeitando a autonomia, o fluxo do outro, mas de forma espelhada, né? De forma, tipo assim, você não está só fazendo para você está fazendo para você e está entendendo o que o outro está fazendo para ver o que cada um pode aprender um com o outro. Né? Então, esse exercício, tanto para a pessoa como para o projeto, faz parte da essência do RE como protocolo cultural. E a ousadia maior aí é que a gente quer gerar isso como blueprint nessa emergente Web3, porque não está nessa Web3 também. E por que a gente quer fazer isso na Web3? Porque não tem espaço para fazer isso na Web2. A Web2 está totalmente tomada, algoritmicamente falando, ciberneticamente falando. Né? Nós somos tratados, mais uma vez, matéria-prima, produto e usuário, vigilância, etc. Então, a Web3 ela é uma oportunidade gigantesca, ciberneticamente falando, da gente co-criar e prototipar, né, os blueprints, matriciar a regeneração profunda, o paradigma peer-to-peer, que é colaborativo, que é o exercício da autonomia em rede, enfim, tudo isso nessa emergente Web3. Então é isso. Esse é o grande pano de fundo, correto? E aí o que acontece? Só que nós estamos todos esmagados pela força gravitacional da equação macroeconômica, que é totalmente baseada em cima de uma escassez artificial. Então, cada um de nós aqui sente no lombo, sente nas costas o peso disso e a cobrança disso. Meu querido, cadê o dinheiro? Você precisa pagar as suas contas, correto? Então, como é que a gente desconstrói essa brincadeira? Isso não é nada fácil. A gente não tem como negar que isso existe. Isso é maluquice, isso é você se isolar, né? Você virar o eremita da montanha, ou você vira o eremita da montanha, ou você cria um mundo de faz de conta que faz de conta, quer dizer, ele não tem fio terra, ele não tem chão para pisar, correto? Então, nesse sentido, o exercício ele tem que ser feito por cada pessoa, certo? E isso sendo refletido no projeto que a pessoa está tocando, certo? No projeto que ela deseja materializar. Então, não existe uma fórmula pronta, certo? Não existe propriamente uma fórmula pronta. Aliás, não tem fórmula pronta. É uma questão do, né, Pedro, que a gente fala, é do tempo de cada pessoa e da curiosidade dela, da forma dela se abrir, dela chegar, dela querer entender como é que ela pode co-criar de forma colaborativa, mais ainda, de forma interativa. Né? A interação é uma dinâmica super poderosa, é um superpoder que nós temos. Né? A interação é um superpoder da natureza, que nossa espécie prima por ela. Né? Ou seja, a interação, gente, eu sempre falo isso, não é participação. A participação é uma dinâmica pré-desenhada, onde você tem uma hora de falar, uma hora de votar, uma hora de se levantar, uma hora de sentar, uma hora de ir embora, etc. A dinâmica interativa, ela é uma dinâmica de
de se entrelaçar, de se misturar, de criar, de se engravidar, de gerar outras coisas, né? Então, quando a gente realmente está numa dinâmica interativa, dialógica, complexa, a gente está se misturando, a gente está se revirando, a gente está se metamorfoseando em outras coisas. Mesmo que no momento presente a gente não sinta isso. E é por isso que o Rerê traz essa proposta da gente primar, né, pela nossa capacidade de interagir, porque a interação é uma baita de uma tecnologia social, né, que nós temos, e que pode gerar um tipo de coordenação que é ligada à abundância, né? Não é ligada à escassez, porque ela sempre vai gerar várias possibilidades, ela gera um engravidamento de várias possibilidades, né? A gente pode estar explorando junto. E aí você pergunta, puxa, mas várias possibilidades, nós somos poucos aqui, né, criando o projeto. Blá, blá. Aí eu falo assim, aí é que está. Aí entra a crítica ao paradigma organizacional. Você deve ter ouvido eu falar já algumas vezes, né, Tomás? Assim, o organizacional, ele contém os fluxos, ele gera hierarquia, ele é baseado na escassez, ele é o modo de regulação da escassez. O orgânico, não. O orgânico, ele está sempre ele está sempre se multiplicando, ele está sempre impermanente, ele está sempre acessando todo tipo de recurso o tempo inteiro. Então, como é que a gente traz essa cultura de mútuo acesso a recursos o tempo todo, né? Olha só que loucura, é que a natureza faz isso, né? Como é que a gente faz isso para a gente prototipar uma forma nova de perceber, gerar riqueza, de empreender juntos e de forma regenerativa? Quando eu falo regenerativa, eu não falo só né, de meditação, eu estou falando da forma como a nossa pele se regenera diariamente, né? Morre célula, regeneração, a gente está sempre se regenerando o tempo inteiro, né? Mutuamente. Então, esse é o desafio que a gente está trazendo. E é óbvio que, dentro dos desafios que o Keynote Studios tem como projeto, essa experiência, essa exploração que o Rerê está trazendo como protocolo cultural, só tende a ser uma descoberta, né? Só tende a informar a proposta, sabe, o desejo de materializar o Keynote Studios, né? Como estúdio de games generativos, entendeu? Então, é isso. Eu só queria falar para vocês dois, assim, eu acho que o que está faltando, talvez, seja uma superfície de contato um pouquinho maior, que não seja os syncaps semanais, por exemplo, que não seja exclusivamente o Rerê Mapeamento Crítico, embora o Rerê Mapeamento Crítico já seja, por si só, uma baita de uma experiência. Aliás, tem sido uma baita de uma experiência para muitas pessoas mesmo. Mas vai ter mais superfície de contato. A gente vai ter agora a proposta do Rerê Drop, que a gente está criando, vai ter agora essa pesquisa, né? A gente está fazendo uma dinâmica de metamapeamento do Rerê, né? Fazendo a contração. A gente vai ter aí um levantamento inicial que o Pedro chegou junto na cocriação, que vai ser um formulário de pesquisa para a gente começar a gerar o mapa de rede do Rerê. Enfim, para 2024 a gente vai ter uma superfície de contato, a possibilidade de você se sentir parte, né, da cocriação vai aumentar muito mais do que, né, durante o ano de 2023, embora em 2023 aumentou absurdamente, né? E aí, nesse sentido, sendo objetivo, o que eu visualizo é que a gente já conseguindo, de fato, botar bonitinho ali, agendar bonitinho, toda semana, a gente fazer o sync-up bacana do Remapeamento Crítico, né? Por exemplo, ainda não se fez a originação contigo, né, Pedro? A originação da dinâmica com o Pedro e não precisa ser todo mundo, não, todos que se sintam chamados, correto? Todos que se sintam chamados a fazer, eu acho que essa é a forma, né, de pessoa a pessoa, nesse primeiro momento, a partir da originação do Remapeamento Crítico, a gente começar a envolver as pessoas que estão co-criando, né, a Keynote Studios, correto? Com relação à piscina, queridos, não se preocupem, porque cada piscina vai ter a sua própria singularidade, entendeu? Vai ter sua própria forma dela existir, correto? Só para vocês terem uma noção da discrepância, das diferenças, da diversidade de projetos, o que eu vou falar agora, o Pedro está muito mais ligado nisso do que talvez você, Tomás, que é o seguinte: você tem um projeto como Guardiões do Clima, que tem 20 anos de projeto, tem uma instituição por trás que acessou só no ano passado um recurso considerável, que eu não sei qual é o valor, que eu não vou falar aqui porque eu esqueci o valor, mas um considerável para implementar um protótipo lá na Bahia. Não é que os caras estão nascendo aqui agora, sabe? Estão já há 20 anos implementando um baita de um projeto de turismo, olha só, de turismo regenerativo. Não é nem turismo ecológico, turismo
regenerativo. E não é que esses caras se linkam com o Rerê. Se você pegar ontem o último SINCAP que a gente fez, né, o SINCAP de apreciação, né, da jornada, do mapeamento crítico do Guardiões do Clima, gente, vai lá, assistam, por favor, assim que vocês puderem, ver o feedback que o Salvador deu. Não dá nem para acreditar que ele deu aquele feedback. Lê lá, vocês vão entender o quanto uma pessoa que está há mais de 20 anos dando vida a esse projeto está enxergando valor numa proposta de valor como o do Rerê, entendeu? Então, não é que sirva apenas para projetos que estão começando, não, serve para qualquer projeto, né? Com qualquer complexidade, porque a gente está lidando com o matriciamento de uma nova de uma nova antiga, uma nova e ancestral forma da gente se humanizar, da gente ressignificar o que é riqueza, da gente gerar coordenação, né, de forma regenerativa, da gente ressignificar a palavra trabalho, enfim, uma série de questões. Em suma, então é assim que eu estou enxergando, assim, o que a gente precisa melhor sinergizar para esse início de 2024, né? E eu tenho certeza que a proposta do Play for Change, do Play for Plant, né? A proposta do Play for Plant, ela vai encontrar, como já encontrou, né? Na agroflorestal, por exemplo, na Econave, na fitoestância, você vai encontrar N sinergias, não é isso? De materializar esse IRL, né? Essa in real life, essa dinâmica do Play for Plant, entendeu? Isso vai acontecer de forma entrelaçada nessa piscina comum de recursos compartilhados que a gente vai gerar no final do remapeamento crítico daqui nossos estudos. É isso que eu queria dizer para vocês. Não sei se eu me estendi muito, se eu fui muito largo, foi específico, mas eu queria dar uma circunstância para vocês entenderem de que desafiador mesmo, não é uma coisa dada, não está pronto, entendeu? Não é uma coisa dada. Quer falar, Pedro? Não, manda ver. Eu complemento. Não, assim, só concordando com você, Vini, e aí acho que uma coisa que é importante falar também, eu não sei quão familiarizado você está em relação à indústria de jogos, mas uma dor muito grande para a gente, aí você falou de dependência, né, e de autonomia, hoje o que a gente existe no mercado, vamos dizer assim, no mercado, né, mas no linguajar, né, nos termos, o que a gente chama de indústria independente de jogos, que é justamente as pessoas que desenvolvem jogos e querem uma certa liberdade, ou pelo menos que dependem de terceiros, ou seja, esses grandes gatekeepers da indústria, que é uma grande merda, enfim, um grande dilema que todo mundo que produz jogos quer conseguir contornar, né? E aí eu acho que, assim, só para dar uma direção que eu acho que é importante para o que você falou, que é esse contato que a gente precisa ter cada vez maior, essa sinergia, vamos dizer assim, que a gente busca, é justamente uma forma de contornar essa dependência, na verdade, que a gente tem desses grandes players, de ter que acessar eles para a gente conseguir continuar desenvolvendo o jogo. Então, é mais nesse sentido a questão da independência, né, de fazer um jogo indie, né? Apesar de eu não gostar muito também do uso que se dá de dependência, porque de fato a gente é dependente, a gente quer ser dependente de quem importa. Que são os jogadores que vão plantar árvores, a gente depende deles. A gente não depende da publisher, do investidor, que a gente tem que passar para acessar os jogadores. E esse é o gargalo que a gente está, esse é o dilema que a gente está, e é por isso que melhorar essa conexão com o Rê, a gente, pelo menos eu enxergo como uma luz no fim do túnel, né? Pelo menos nesse sentido, de como uma alternativa a esse caminho mais tradicional da indústria de jogos, que é ficar batendo na porta lá desses grandes investidores. Então, é isso, assim, eu tô feliz também de começar 2024 justamente melhorando isso. Tem vários aspectos que são importantes para a gente, né? Tanto externamente, como eu disse, né? Mas também internamente, a questão de a gente tem uma cultura lá da Norte que é muito a gente busca, né? Apesar de não ter também tanto eu vou usar essa palavra, letramento nesse sentido, mas a gente busca uma coisa bem horizontal, bem colaborativa, e a gente tem vários dilemas nesse sentido que a gente precisa contornar. Então, semana sim, semana também, a gente tem uma questão organizacional, vamos dizer assim, interna da Norte que a gente precisa resolver, de conciliar essa tentativa de ser um estúdio independente, colaborativo, horizontal,
com uma coisa mais pragmática de conseguir desenvolver o jogo, e o jogo ser minimamente rentável, né, competitivo, que é uma realidade também que a gente tem que buscar dentro de um cenário, vamos dizer assim, que é bem complexo. Então, acho ótimo começar 2024 aprofundando esse mapeamento e justamente melhorando, entendendo mais como o protocolo do ReRe ajuda esses projetos também a se organizarem ou a entenderem melhor uma forma colaborativa de organização. E aí isso envolve essas questões que você falou que são espinhosas, trabalho, dinheiro, tempo, e tudo mais. Mas acho ótimo. Recursos abundantes e escassos. Mas, Vini, só ecoando o que o Tomás falou, mesmo assim, acho que a questão do protocolo cultural ela é muito importante nesse sentido, sabe? E aí minha visão de tempo, né, assim, no que a gente está construindo aqui, eu tendo a ver a coisa de uma forma mais, hoje, né, atualmente, agnóstica até tecnologicamente. Eu vejo que talvez no começo a gente tenha observado a própria questão da Web3 como um caminho emergente aí, porque traz diversas capacidades, né, uma tecnologia descentralizada que a gente pode dominar e que a gente também alcança a vastidão do mundo, né? Você consegue se comunicar com pessoas do outro lado e tudo mais. Mas eu vejo que, ao mesmo tempo, também a gente é mais do que isso, sabe? A cultura, ela não depende de uma única tecnologia, ela não depende de uma única vertente, ela depende de troca, né? E de cocriação e de coisas que as pessoas ali estão fazendo em conjunto. E é justamente nesse sentido que eu vejo que existe, assim, um universo gigantesco que a gente pode explorar nessa parte cultural, assim, né, de como é que se dá essa relação. Então, assim, algo que a gente vai descobrir ao longo dos levantamentos que o Rei está fazendo, mas que a gente também tem se perguntado na nossa, a gente estava se perguntando disso na semana passada, justamente, que recursos o Rei hoje precisa e que recursos o Rei hoje consegue abundar para a gente para viabilizar justamente tudo isso que a gente está fazendo, né? Então, o que o Tomás falou, para mim, é o crucial da coisa, que é como é que a gente faz acontecer o que a gente quer fazer acontecer sem ter que passar por esse caminho tradicional que vai obrigar a gente a se comprometer com um venture capital, que vai obrigar a gente justamente a desviar do propósito que a gente tem, né? E aí, justamente as pessoas e tudo que elas estão construindo, por exemplo, como o Guardiões do Clima, que já existe há 20 anos, que vão justamente ajudar a gente a chegar lá nesses lugares, né? Então, bom, é isso Aliás, tudo por que eu vejo. falar em Guardiões, um rápido parênteses. Ontem, aliás, por favor, confiram o feedback, a apreciação que o Salvador fez, tá? Eu prefiro que vocês ouçam ele. Eu vou só sintetizar uma pequena parte da apreciação dele. Que ele entende que o potencial que o Guardiões tem na hora que ele for implementado nos destinos o volume de recursos fiduciário que ele vai gerar já vai dar para irrigar todas as piscinas que vão ser criadas ao longo de 2024 do ReRe. Só a ligação, né, do aplicativo de sequestro de carbono, ele sozinho, ele tem potencial para gerar um volume de recurso fiduciário capaz de já alimentar todas as piscinas. Né? Aí eu briguei com ele, né? Porra, isso você está falando só de uma coisa, porque tem tanta coisa que a gente pode interligar, né? Na alimentação das piscinas, né? A gente pode interligar a Borders, que extrai, né, rendimentos através de DeFi para as piscinas. A gente pode ter as interfaces com Gitcoin, com Impio, enfim, que vocês sabem, né? De 3 em 3 meses está gerando ali cripto, etc. Então, vocês imaginam tudo isso plugado em todas as piscinas, irrigando, e as piscinas dos projetos conversando entre si e disponibilizando recursos. Então, a tendência, sabe, Pedro, é que no médio para longo prazo, uma vez que a piscina ela ganha vida, a gente vai diminuindo a dependência do só um recurso fiduciário que tudo indexa e tudo precifica, entendeu? E a gente começa a ter uma relação saudável de interdependência entre as pessoas e os projetos e entre os projetos. Né? Mas isso é a ambição
médio, botar aí de longo prazo. Quando eu falo longo prazo, eu estou falando na velocidade das coisas atualmente, estou falando de 2 anos. Entendeu? De 2 anos, 2 para 3 anos, vamos botar assim, longuíssimo prazo. Né? Então, assim, eu acho que a gente tem nosfera, a gente tem awareness, a gente tem clima, a gente tem a abertura e disposição para fazer isso acontecer, né? E a gente sentir isso aos poucos, sabe, de forma híbrida, a gente vendo diminuir a dependência de um só tipo de recurso, correto? Então, desculpa, eu fiz Sim. um parênteses gigante aqui, mas continua, Pedro. Não, Vini, mas, você está certo, mas eu acho que a única coisa que eu discordo é que eu vejo o horizonte de 2 anos, mas, por exemplo, o que a gente está conversando na perspectiva da NOT em direção ao Rerê, né? É que isso tem que começar, assim, se não agora, em janeiro do ano que vem, sabe? No sentido de que existe como é que eu posso dizer? Precisam existir pequenas iniciativas que vão fomentando o ganho de escala da piscina. A gente começa, digamos assim, com a piscininha de 1.000 litros para depois chegar na Olímpica, entendeu? Então, e a gente vai se reinventar ao longo desse processo, sabe? Então, por exemplo, uma iniciativa que a gente está fazendo na Not Studios e que a gente vê que tem um grande potencial para o Rerê como um todo, usar a mesma forma de financiamento coletivo que hoje alguns projetos já estão explorando, como, né, o Bitcoin, que você mencionou, mas por que não a gente não pode fazer na Web2, por exemplo? E aí até vou compartilhar aqui a tela para o pessoal poder ver, assim, né, entender do que eu estou falando. Eu não dei nenhum, eu não dava nada por isso. Não dava nada pela nossa capacidade realmente de gerar algum mínimo recurso, né? Mas aí, a partir do momento que a gente criou, por exemplo, a nossa paginazinha, não, cadê? Essa Tá no parte. seu e-mail aí. Não, eu sei, eu estou procurando aqui. Bom, vou abrir aqui de novo. O após, né? Olha só esse esforço. A gente fez um esforço de criar uma página e de convidar nossos amigos para contribuir. E a gente está conseguindo levantar já há 3 meses R$ 255. Isso daqui parece pouco, né? Mas se a gente for somando tudo, a gente já tem até um planejamento de iniciativas que a gente quer fazer com esse recurso. Que é um recurso que está entrando para a gente basicamente sem nenhum esforço, porque, por exemplo, nós não temos braço, e é uma deficiência hoje dentro da nós, para produzir conteúdo. A gente não tem nenhum post aqui. É algo que a gente sente muita falta, né? Como é que a gente pode produzir conteúdo? Mas a gente consegue gerar já algum conteúdo, algum recurso, pelo menos fiduciário, né? E aí o que a gente pensa é, cara, como é que a gente, a partir daqui, né, já alimenta uma piscina do Rerê, por exemplo. Não preciso esperar eu ter um investimento milionário, não preciso ganhar, sabe, muito dinheiro para poder começar a construir o conceito do que é uma piscina do Rerê. Se eu botar R$ 10 por mês lá, isso é algo que pode, no final das contas, por exemplo, como o João agora está precisando lá de uma fonte. Entendeu? Então, se tivesse algo assim que estivesse destinando, nem que seja aquela história, né? A galinha ela enche o papo grão a grão. Ela não vai, bum, do nada ganhar rios de recursos, né? E aqui eu falo recursos porque a gente está falando do recurso que a gente está levantando aqui, mas isso daqui, enfim, gera diversas outras relações. Então, a nossa perspectiva é como é que a gente, a partir daqui, já gera recursos para o Rerê, por exemplo, sabe? É uma preocupação que eu tenho de fazer as coisas acontecerem. Como é que a gente faz um Gitcoin onde vai estar sendo alimentado algo para o Rerê também? Então, o que eu estou querendo trazer é que a minha visão ela é que justamente a gente tem que ir no pequeno, no micro e expandindo. Como a gente está fazendo, né? A gente está fazendo um levantamento, esse levantamento vai dar uma dimensão para a gente, mas essa dimensão vai ajudar a gente justamente a entender que iniciativas possíveis, né? E como que a gente alimenta essas piscinas. Então, eu vejo que, como a gente está falando de uma coisa muito inovadora e protocolo cultural, assim, todas as
as partes que estão compondo essa cultura, elas podem trazer diferentes formas da gente tá agregando nisso tudo, né? Então, desde as sementes que o Diogo trouxe do Agroforest DAO e essa ideia de criar um banco de sementes, que eu vejo um eco aqui em casa, por exemplo, minha mãe guarda várias sementes, a gente pode trabalhar junto, até tá gerando recursos fiduciários mesmo que vão estar alimentando É, algumas iniciativas, sabe? o que eu acho interessante, Pedro, é que toda essa proposta do Rerê está baseado no micro, no molecular, entendeu? Está baseado no P2P, está baseado na geração de micronarrativas apropriáveis por terceiros, espelháveis por todo mundo, entendeu? Ela não está baseada no macro, está baseado no micro, nesse micro interativo interrelacional capaz de cocriar inúmeras possibilidades, entendeu? É muito interessante isso, porque embora as interfaces que aconteceram em 2023, né, elas dão a entender que a gente está buscando, digamos, o Rirê está querendo gerar uma interface com Gava Angels, por exemplo. Né? Uma vez que essa interface aconteça, você sabe, né, de forma diferente, com a organização, com os investidores, com as investidas, cara, não tem a menor sombra de dúvida que vai ter algum fluxo de recurso fiduciário sendo disponibilizado, seja lá para quem for, para o projeto, para o ciclo originário, para a piscina comum, enfim, da forma como for, esse recurso vai estar chegando, né? Vai estar chegando de uma determinada forma, culturalmente falando, né? A partir do que for ser cocriado. Mas, sem sombra de dúvida nenhuma, tá? Isso que você acabou de falar sempre teve em tela e sempre vai estar em tela. E, na realidade, quando a piscina comum ela começar a ser uma coisa tangível para os projetos, isso que você acabou de falar, Pedro, vai ser a coisa mais corrente que vai ter na dinâmica da piscina, entendeu? O que as pessoas vão estar disponibilizando de recurso abundante, empático e condicionado, que pode ser de tudo, inclusive recurso fiduciário, né? E cripto. Quando você vai ver, você está com um fluxo enorme de possibilidades para serem acessadas. E aí vai acontecer uma coisa muito interessante que nós não estamos acostumados. Deveríamos estar, né? Os nossos ancestrais estávamos. A gente vai ter uma abundância de recursos que você não vai saber bem o que fazer. Você, você não sabe bem como lidar com a abundância de recursos, porque a gente está tão acostumado a lidar só com a escassez, com a falta dele, né, constante, e aí vai ser uma situação muito interessante. Mas, gente, o nosso tempo chegou no finalzinho, são 17 horas, o pessoal da Web3 Dev já está batendo na porta, né? Então, sintam-se convidados, se vocês quiserem, puderem, a chegar junto nesse último Syncap de mapeamento crítico, né, da Web3 Dev. Ainda estão na originação, tá? Como vocês. Então, sintam-se convidados e é isso. Foi um prazer enorme, Tomás, você ter chegado aqui, tá, querido? E o Pedro, enfim, o Pedro aí está todo dia trocando ideia, né? E vamos nessa. Eu vou até pedir para a gente já fazer um rápido check-out aqui, só para a gente não perder muito tempo, né? Quer dizer, não perder tempo. A gente não demorar muito, porque a gente tende a estender, né? A gente tende a estender as nossas conexões. Fica à vontade. Não, vamos embora, vamos para a Web3 Dev aí que o pessoal está esperando e fazer acontecer 2024. É isso. Isso. A semente já foi plantada, agora é isso. Eu só ia pedir, Vini, manda esse feedback que você falou do camarada do Guardiões do Clima. Como é que eu faço para acessar ele? O Tomás, na verdade, precisa entrar no ponto de contato do Rerê, no Telegram. Eu já pedi umas. Vou colocar lá, vou Ah, colocar. não, eu tô meio fora do Telegram aqui, eu tenho que voltar também pro Telegram. Por Lá, isso que lá eu tô estão tendo, o no Vini está colocando Web 2. religiosamente agora todas as gravações, então tem bastante conteúdo lá. Perfeito. Então, vou ficar em cima de Valeu. você. Valeu, Vini. Valeu, Abraço. gente. Até daqui a pouco, se vocês chegarem junto. Vamos nessa. Valeu.